Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tudo Sobre Ações no canal da Genial. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Eu apresento esse programa, eu criei esse programa, tive essa grande ideia e o pessoal tem curtido. Sabe por quê? Porque nos últimos episódios a gente tem tido bastante view. E isso daqui, é uma alegria, porque a gente tem meta aqui na Genial de, crescer views, crescer inscritos e tudo mais, e o programa tem ajudado. Óbvio, né, que eu não continuo fazendo só por conta disso, eu continuo fazendo também porque vocês têm gostado. Então já comenta aqui embaixo a sua opinião de qual empresa que você quer que eu traga para o próximo episódio. E uma das coisas, tá, eu falei no episódio passado que a gente tinha gravado o episódio 59 e agora seria o 60. De fato, agora a gente está gravando o 60, mas vai ao ar o episódio, esse aqui é o episódio 59 no ar. Porque teve um episódio que a gente gravou que, infelizmente não saiu, porque a gente fez GDP, e aí logo depois saiu o anúncio lá da OPA, enfim, aí mudou todo o contexto do vídeo, mas enfim, isso é papo para outro momento. Bom, hoje a gente vai falar aqui de Banco Inter, uma discussão que é muito interessante, até porque a gente está falando de banco e aqui um banco digital. E vocês têm, inclusive, pedido para falar um pouquinho, porque, as ações caíram pra caramba, se você for pegar um histórico aí de alguns meses para cá. Vamos tentar entender nesse vídeo aqui os resultados, a visão dos analistas e qual é a recomendação. Antes de mostrar a minha tela aqui, os meus slides, quero pedir para você me seguir nas minhas redes sociais também, Bruno Rosolini lá no Insta, aqui no YouTube também você pode achar meu canal, é só colocar meu nome, e siga obviamente a Genial também. Se inscreva aqui se não for inscrito e vá no Instagram também seguir a gente no perfil, porque também tem meta de seguidores lá e tem muito conteúdo extra para você também. Bom, aqui na minha tela, então, Inter, antigamente, né, era chamado de Banco Inter, agora virou a marca apenas Inter por conta também da mudança de estratégia, não querem ser mais só conhecidos como banco, um marketplace, enfim, tem um monte de outras coisas, isso não vem muito ao caso desse vídeo, mas só a curiosidade aqui para você. Os destaques, o resultado do quarto TRI de 22, tá? Encerrou esse trimestre com lucro líquido de 29 milhões, olha aí, pelo menos um lucrinho vindo pra gente. Em linha com as expectativas do que a gente tinha aqui dentro da Genial e um pouquinho acima das expectativas do consenso de mercado, que é basicamente a média de todos os outros analistas, tá? A previsão do mercado como um todo era que se encerrasse em 19,8 milhões de lucro. Veio, basicamente, 10 milhões a mais. Aí você olha e fala assim, Bruno, mas 29 milhões não é nada frente ao que foi Banco do Brasil, frente ao que foi Itaú. É claro que não, mas, são dois bancos, né? Duas empresas completamente diferentes, dois grandes bancos de um lado, né, Banco do Brasil e Itaú, já muito mais robustos, e aqui um banco digital crescendo, querendo ganhar espaço. Então, óbvio que os resultados vão ser diferentes. O pequeno lucro, aqui já uma visão um pouquinho dos nossos analistas, tá? Não é suficiente para suportar um gatilho de alta nas ações, isso aqui é o que eles estão falando. Mas mostra, pelo menos, o lado bom, a direção correta do banco, né, da diretoria, em busca de melhoria, em busca de melhores rentabilidades, tá? O ROI, quando a gente olha aqui, eu já expliquei esse conceito desse indicador, vários episódios. Volte aqui atrás, assista os outros para você entender, porque senão o vídeo vai ficar um pouco, enfim, parece que eu estou falando sempre a mesma coisa. Mas o ROI é baixo ainda, tá? Bem baixo na minha opinião, de apenas 1,6% no trimestre. E houve basicamente um consumo também de Basileia, que é basicamente capital ali diminuindo 20 pontos percentuais ano contra ano. Isso daqui é um perigo, de certa forma, se o banco continuar dando prejuízo e não melhorar a sua rentabilidade. Não que seja o caso, tá? Isso aqui só reforça um pouco desse guidance, né, do banco precisar priorizar a melhoria da sua rentabilidade nos próximos trimestres, né, nos próximos anos, para conseguir suportar um crescimento saudável, né, sem precisar de contínuos aumentos de capital. De novo, esse ROI aqui de 1,6, teoricamente, a gente pode colocar entre aspas aqui como normal, é um banco ainda em crescimento, a própria projeção do banco para os próximos anos é melhorar esse ROI. Agora, se vai ser feito ou se não vai, já é outros 500, né? Já é outra história. Mas, de novo, se você está comprado na tese, é isso que você precisa esperar. Não seria nada inteligente você esperar por uma deteriorização nos resultados de Banco Inter e você está comprado na ação. Aí não faz o menor sentido. O banco tem conseguido também aumentar suas receitas no quarto trimestre, isso aqui, de certa forma, é bom, atingiram 1 bilhão em receita no TRI inteiro, né, completo, um crescimento de 18% TRI a TRI e 33% ano contra ano. Por outro lado, a gente ainda tem também umas despesas maiores pressionando um pouquinho as suas margens, pressionando um pouquinho o seu resultado. Especialmente aqui colocando para vocês despesa com pessoal, que aumentou 63%. Tá? O resultado antes do imposto continua negativo, em menos 20 milhões, mas a gente teve ali uma pequena ajuda, basicamente de ativos fiscais na linha do imposto, que depois ajudaram ali o resto da DRE, se a gente puder colocar dessa maneira. Tá? Bom, em 2022, o que aconteceu? O banco fechou com prejuízo de 13 milhões, consolidado o ano inteiro. A estimativa para 2023 e 2024 é a seguinte, de acordo aqui com os nossos analistas da Genial.
Em 2023, eles estimam um lucro de 380 milhões, um crescimento bem robusto frente ao que fechou em 22, e lá para 24, 888 milhões. Então aqui, de certa forma, mostra essa ascendência do banco em melhorar a rentabilidade, melhorar a lucratividade e continuar crescendo de forma saudável. O ROI vai ficar basicamente estimativa, não é uma certeza absoluta. 5,2% em 23 e 9,9% em 24. Você pode olhar e falar assim, pô, Bruno, ainda muito mais baixo do que os grandes bancos, como Itaú, BB, até, de certa forma, Santander e Bradesco, olhando de uma forma histórica. Sim, fato, mas, de novo, é um banco que está em pleno crescimento. Isso daqui ainda é curto prazo. Se você for olhar para 23, 24, pô, é um ano daqui para frente. Você, investindo nessas empresas, precisa olhar para um horizonte bem mais longo, tá? Pelo menos é um pouco dessa visão que eu tento passar para vocês aqui no Tudo Sobre Ações. Em termos de futuro, né, o que os nossos analistas entendem aqui? As suas projeções estão mais conservadoras, inclusive mais conservadoras do que o próprio plano da empresa, que é o que eles chamam de plano 60-30-30 do Inter, que é basicamente atingir 60 milhões de clientes, 30% de ROI lá no futuro, né, em 2027, e 30% de índice de eficiência. Agora, você até viu eu rindo um pouco do 30% de ROI. Não que eu não acredite nisso, mas 30% de ROI seria um patamar muito interessante, tá? Seria um patamar muito, muito bom. Vai lembrar, pô, Itaú, Banco do Brasil recentemente estão negociando, estão rodando aí, pô, a 20% de ROI, tá? Se chegar a 30, vai ser bastante interessante. Agora, se vai conseguir fazer isso até 2027, aí que tá o desafio, tá? Mas, de novo, se é comprado ou não na tese, você tem que acreditar nessas melhorias. Aqui, só mostrando para vocês um gráfico, tá? Não precisa ver o número, tá? No nosso relatório de forma mais robusta. Você tem o número de clientes ativos, então percebe, você tem a base de clientes como um todo crescendo ao longo do tempo. Obviamente, quanto maior também a base, acaba diminuindo um pouco essa porcentagem de clientes ativos. Mas nada também que preocupe, pelo menos não na minha visão. O custo de aquisição está se mantendo ali basicamente nos R$30. Isso daqui é muito importante para empresas de crescimento, para startups, para empresas de tecnologia. Olhar para o CAC, né, que é quanto que você paga basicamente para adquirir um cliente, é muito importante. Se o seu CAC está subindo demais, tri a tri, mês a mês, isso é um ponto de atenção, porque em algum momento pode se tornar, de certa forma, insustentável. Você pode não conseguir até reaver aquele investimento de certa forma. Então, ficar olhando para LTV/CAC é uma métrica importante e acho que os nossos analistas aqui, de certa forma, acabam olhando para isso também. Inadimplência e cobertura, você percebe, a inadimplência piorou um pouquinho, 1,4 pontos percentuais ano contra ano, né, esse aumento, e as despesas com provisões também aumentaram, 44%. A gente está passando por um momento complicado no cenário de crédito no Brasil, isso não é novidade para ninguém, e aí, de novo, basicamente todas as instituições financeiras, de certa forma, estão sofrendo um pouquinho com isso. Não que seja aqui eu acho que um ponto de tamanha atenção assim urgente, acho que não foi isso que os nossos analistas deixaram claro no relatório, mas só para mostrar para vocês que de fato o Banco Inter não passou ileso nesse sentido também. Qual que é a recomendação deles? Recomendação de compra para o papel, aqui a gente está falando da BDR, tá? Porque Banco Inter saiu aqui da Bolsa Brasileira, 17,50, o Eduardo Nishio, analista responsável hoje. Todos os relatórios de Banco Inter estão publicados na plataforma Genial Analisa, você pode ler por lá, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aqui seu gostei. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. E óbvio, não esqueça de passar nos outros episódios, porque, pô, tem muita coisa aqui pra vocês e é totalmente de graça. Beleza? É isso aí, tamo junto, até o próximo episódio. Um forte abraço a todos. Valeu!